na qualidade de vida da pessoa em diversas áreas. Pode passar, por favor. Os dados mostram que vai afetar principalmente mulheres, certo? Então, a gente está vendo aí alguns dados que mostram o que eu acabei de falar sobre como afeta várias áreas, né, da vida da pessoa. Aí, 8 a 74% dos casos dessa pesquisa aí mostrou que a pessoa vai ter consequências sociais, sentimentos negativos, vergonha, né? Acho que muita gente tem vergonha do problema, não fala sobre. E 10% a 22% teve um impacto moderado a severo na qualidade de vida. Então, o que eu acabei de dizer, várias áreas vão ser alteradas na vida da pessoa, então é um problema que, apesar de nem sempre a gente dar a devida importância, causa problemas significativos, certo? Então, a gente está vendo aí mais alterações em outras áreas, 40% nas atividades sexuais, restrições sexuais em 33% dos casos, domésticos em 19%, e ocupacionais em 15%. Então, a gente pode ver que são várias áreas afetadas. Pode passar. Não, volta um pouquinho. Um dado também muito importante diz que apenas 1 em cada 4 mulheres vai procurar ajuda. Principalmente porque, como eu disse no começo, a gente já considera um problema coisa normal, acha que é uma consequência natural da idade, e muitas também desconhecem os tratamentos. Acho que isso não tem solução, que os estudantes vão ter que aceitar. A gente vai ver mais na frente que não é assim, por isso é um problema silencioso, né? Muitas pessoas passam por isso, mas não vão falar, às vezes a maioria não fala sobre o assunto. Pode passar. Antes de entrar nos detalhes aí do distúrbio, nós vamos falar um pouco sobre o sistema urinário. Então, a principal função do sistema urinário é remover e excretar a maioria dos produtos orgânicos residuais, certo? Juntamente com o excesso de água e eletrólitos. Então, basicamente, vai filtrar o sangue, reabsorver as substâncias boas para o corpo e excretar as substâncias nocivas, certo? É formado pelos rins, ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Os rins vão desempenhar uma função excretora, certo? Basicamente, produzem urina, que é um produto residual contendo água, íons e pequenos compostos solúveis. Essa urina vai deixar os rins e, vai percorrer o trato urinário, né, que é formado aí pelos 2 ureteres e por uma bexiga urinária. Essa bexiga vai ser responsável por armazenar a urina temporariamente até ocorrer a micção. Pode passar. A gente vai ver com mais detalhes a bexiga. Então, a gente está vendo que é um órgão muscular oco, né? Como eu disse, vai basicamente armazenar temporariamente a urina. Nos homens, vai se localizar entre o reto e a sínfise púbica. Nas mulheres, inferiormente à útero e anterior à vagina. As dimensões dela vão variar aí dependendo do estado de distensão, certo? Podendo chegar aí a 500 ml de urina. Pode passar. Vamos ver com mais detalhes agora. A gente está vendo, pode perceber ali que tem uma túnica mucosa, que vai apresentar aí disposta em pregas, certo? Só que essas pregas vão desaparecer quando a bexiga se distender e estiver cheia de urina. A gente pode ver ali inferiormente também, como se fosse um triângulo, um trígono, que vai ser formado aí, delimitado pelos ósteos dos ureteres e pelo ósteo interno da uretra. Esse trígono vai atuar como funil, direcionando a urina para o interior da uretra quando a bexiga aí se contrair. Essa região em torno do ósteo interno da uretra, que a gente chama ali de colo da bexiga, bem inferiormente ali, vai conter o esfíncter interno da bexiga, que é o músculo liso do esfíncter interno. Vai oferecer o controle involuntário sobre a eliminação da urina, sobre a micção. A gente está vendo que a uretra vai se estender aí até o ósteo externo, que é onde vai ocorrer a comunicação com o meio exterior. Pode perceber também no slide anterior que ela é bem mais curta nas mulheres, de 3 a 5 centímetros. E aí, bem no finzinho, a gente vai ter o esfíncter externo da uretra, que é uma faixa circular de músculo, e esse sim vai ser controlado voluntariamente.
Agora eu vou passar para a Stephanie, que ela vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre micção. Bom, pessoal, voltando aqui agora, a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo fisiológico desse processo, né? Vocês viram na anatomia aquela disposição de músculos, e agora, basicamente, o processo que ocorre, né? Desde a formação da urina até o esvaziamento da bexiga, e assim a gente vai ter uma visão melhor aí do processo patológico da coisa, né? Da incontinência urinária em si. E tudo gira em torno desse ciclo, formação da urina pelos rins, a passagem dessas pelo ureter, que vai começar a encher essa bexiga, né? A gente vai manter um controle aí, a gente tem os mecanismos nervosos e musculares para esse enchimento de bexiga, até que esse enchimento cause aí um aumento da pressão intravesical, a gente vai ver mais em detalhes no próximo slide, o reflexo da micção e a micção em si. Qualquer defeito nesse processo, qualquer alteração, seja nervosa, seja muscular, a gente pode ter um quadro de incontinência urinária. Bom, essa imagem aqui mostra o esquema para a gente do sistema da bexiga como um todo. A gente tem aqui o músculo detrusor, que é o músculo contrátil da bexiga. Aqui a região do esfíncter interno e a região do esfíncter externo, que é o colo vesical, no caso. A primeira fase, que é a fase que a gente chama de enchimento vesical, é o recebimento mesmo da bexiga de urina, sem que o músculo detrusor se encontre contraído. Ele está relaxado nesse caso. Então, é um aumento da quantidade de urina sem necessariamente haver aumento da pressão intravesical dentro da bexiga. Enquanto isso, enquanto esse músculo detrusor está relaxado, os músculos do colo vesical, os esfincterianos, e os músculos do assoalho pélvico se mantêm contraídos, justamente para manter o estado de equilíbrio do corpo, que é a continência urinária, né? Sem esse mecanismo, a consequência imediata seria o vazamento de urina. À medida que o colo vai se enchendo, a gente começa a ver uma atividade contrátil do músculo detrusor por mecanismos nervosos, que a gente vai ver no próximo, e o relaxamento dos músculos do colo vesical, no caso aqui os músculos esfincterianos e do assoalho pélvico. Então, ao contrário, o detrusor começa a contrair e os demais começam a relaxar, chamada primeira sensação de urinar, ali no caso. E a gente só consegue manter essa urina dentro da bexiga por mecanismos voluntários, que a gente também vai explicar no próximo slide, outro sistema de inervação e coisas do tipo, que vai fazer com que a gente mantenha isso aqui em equilíbrio, prender a urina de forma voluntária. Aqui o desejo miccional normal, já mais um estado de urgência fisiológica para a micção, e o esvaziamento, né? O detrusor contrai completamente e, tanto involuntariamente quanto voluntariamente, esses músculos são completamente relaxados e acontece a micção. Lembrando, rapidinho, que nessas duas fases aqui, o mais importante é um chamado gradiente de pressão. A gente tem uma pressão intravesical e uma pressão intrauretral. E nesse estado aqui, para manter a urina aqui dentro, a pressão intrauretral tem que estar maior que a vesical. Só vai haver o esvaziamento quando a pressão daqui estiver maior que a daqui, no caso. Aqui, rapidamente, vou só dar uma passada no mecanismo nervoso, né, da bexiga e do colo. A gente basicamente tem dois participantes aí do sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. O que é interessante aqui de saber é como que o mecanismo anterior funciona, justamente por causa desses dois mecanismos nervosos. Aqui no corpo vesical, o colo vesical, a gente tem um tipo de receptor chamado de receptores beta-adrenérgicos, receptores do sistema nervoso simpático. E também receptores do sistema nervoso simpático, a gente tem alfa-adrenérgicos aqui no colo. Qual que é a diferença?
os beta-adrenérgicos recebendo impulso simpático aqui no colo, vai deixar o músculo detrusor relaxado, enquanto o estímulo simpático no colo vesical, nos alfa-adrenérgicos, vai deixar os músculos contraídos. Então, é uma relação antagônica desencadeada pelo mesmo fator do sistema nervoso autônomo. À medida que a bexiga vai enchendo, a bexiga vai identificando alguns sinais de quantidade mesmo de urina que está se formando dentro da bexiga e mandando esses sinais no sistema nervoso parasimpático, que vai retornar para a bexiga como estímulos motores nervosos, que no caso vai fazer o detrusor contrair e os músculos do colo relaxarem. Eu não sei se vocês estão entendendo, tá muito difícil, tá de boa, tá fluindo. Estou falando confuso. Tá bom, Steph, tá ótimo. Tá de boa? Então, beleza. E lembra também que eu falei que o músculo, eu não sei se eu cheguei a especificar, mas o músculo esfincteriano externo e os músculos do assoalho pélvico, além do controle involuntário nervoso, simpático e parasimpático, eles possuem fibras do nervo pudendo e algumas fibras do plexo sacral aí também, que vai garantir para a gente o controle voluntário da micção. Então, qualquer falha nesse processo aqui, se a gente tem uma lesão no tronco espinhal, se a gente tem alguma maceração por cirurgias, qualquer coisa, a gente pode ter algum comprometimento de mecanismo aqui, levando ao quadro de incontinência. A mesma coisa relacionada a fadigas de músculos, né, como um esfíncter insuficiente, por exemplo. A gente vai ver mais para frente também. Isso aqui é um esqueminha muito fácil de acompanhar, basicamente. A gente vê que o detrusor, os receptores sensoriais dele, né, para questões de volume de bexiga, recebendo esses sinais aqui por feixes do sistema nervoso parasimpático, gânglio dorsal aqui da medula, sistema límbico, córtex, sistema límbico, retorna o sinal em reflexos motores para contração do detrusor e relaxamento dos esfíncteres aqui, ó. Relaxa, é meio assim, de acordo com o sistema nervoso autônomo, a gente mantém tudo relaxado, que é o momento da micção. Mas como a gente tem outros tipos de inervação aqui nesse assoalho pélvico, nesse esfíncter externo, a gente consegue controlar. E aí, por alguma falha, a gente tem algumas classificações de incontinência urinária. Aqui está citando 3, a desforço, urgência e mista, mas tem outras. Mas o nosso enfoque aqui é mais a desforço mesmo, está mais relacionado com o objetivo da apresentação. E a incontinência urinária de esforço, ela está relacionada a aumentos da pressão intraabdominal. Então, tudo que aumentar ali o peso em cima da bexiga pode desencadeia, no caso, os sintomas de incontinência urinária. Então, aqui, esfíncteres insuficientes, a gente fisiologicamente suporta aumentos de pressão intraabdominal, como em casos de tosse, espirro, atividade física, mas isso de uma forma prolongada e ao longo do tempo, com alguns fatores de risco, idade, esses mecanismos podem falhar, o músculo pode fadigar, pode ficar insuficiente, entre várias outras coisas, sabe? Basicamente se explica pelo aumento da pressão intravesical ficar maior que a pressão uretral, né, maior do que o que ela suporta. Antes ela podia suportar mais, mas agora ela não suporta mais essa variação de pressão. E, consequentemente, aí as duas causas, né, de hipermobilidade do colo e insuficiência esfincteriana, relacionada a causas musculares nervosas. A de urgência, ela não é só nervosa, mas ela tem uma gama de causas aí mais voltadas para o sistema nervoso. Pode ser alguma disfunção que cause contração vesical durante fase de enchimento, que é onde o detrusor deveria estar relaxado, e pode acontecer espontaneamente ou em resposta a estímulos. A sintomologia, basicamente, a pessoa tem micções frequentes, relativamente descontroladas. Muitas vezes a pessoa não consegue chegar no banheiro antes do ato de micção, ela não consegue segurar. E não necessariamente tem um volume considerável de urina, sabe? Pode ter pouca urina, que no caso
aumento das fibras sensitivas da mucosa, uma pequena quantidade de urina é capaz de desencadear uma resposta à micção muito grande. Como eu falei, lesão parcial de medula espinhal ou tronco cerebral, né, vai interromper a maioria desses sinais de inibição, de contração ou de relaxamento. Então, alguns fatores de risco, a idade avançada, mas por uma questão de fadiga muscular, a raça branca, a obesidade, né, meio autoexplicativo, maior pressão intraabdominal, atividade de grande impacto, como correr ou saltar. Lembrando que a atividade, nesse sentido, é uma atividade exagerada e a longo prazo, assim, por muito tempo, sabe? Partos vaginais traumáticos, alguns partos aí que fazem necessário uso de fórceps, episiotomias, né? Pode causar algumas lacerações, algumas lesões nervosas, a própria multiparidade, gravidez em idade avançada, doença estrogênica. A gente sabe aí que o estrógeno, a gente tem muito receptor de estrógeno no colo vesical. Esse estrógeno ele é muito importante para, como se fosse uma cola ali no canal, na uretra, sabe? Ajuda a manter uma pressão maior na uretra para controlar essas variações de pressão intraabdominal. O tabagismo também muito relacionado à diminuição estrogênica na pessoa, a diabetes, doença do colágeno, algumas neuropatias e esterectomia prévia também, pelo mesmo motivo aqui de traumas vaginais, né, a cirurgia predispõe mais ainda. E as causas, a própria fadiga muscular, infecções, trato urinário alto, trato urinário baixo, a gente pode ter como causa aí de incontinência, alterações da via do sistema nervoso central, alterações do reflexo uretrovesical. Eu coloquei esse reflexo porque é o seguinte, esse sinal aqui, alguma alteração nesse reflexo, ele geralmente é um sintoma que acompanha outro, sabe? É uma causa que acompanha outra causa. Geralmente está associado. O reflexo, ele basicamente, ali na junção do ureter com a bexiga, quando a bexiga está cheia, é como se aquele ósseozinho entre eles mandasse um feedback para que o filtro produza menos urina, sabe? Para não sobrecarregar muito a bexiga. Então, esse reflexo é muito importante também na regulação de urina que o corpo produz. Lesões de tecidos, né? Modo explicativo. E, basicamente, todas essas causas afetam a consciência da necessidade de urinar, né? A pessoa não tem todas aquelas fases fisiológicas do processo de micção, não tem aquela coisa, primeira sensação, sabe? Não consegue ter uma distinção boa de urgência urinária. Capacidade cortical de inibir a micção, né? Atividade principalmente ali do esfíncter externo e assoalho pélvico. E a reação do cérebro ao enchimento da bexiga, pode ter algum comprometimento também. Bom, eu foquei na de esforço porque ela é a mais comum. E ela está muito associada a atividades físicas de forma árdua e por períodos de tempo prolongados, né? Como eu falei. Justamente por levar esse aumento de pressão abdominal constante, né? Então, esportes de alto impacto aí, grande parte das pessoas dá uma abusada aí nos esportes, a longo prazo pode ter esse tipo de consequência. Isso aqui é tirado de um estudo, tá? Outros autores também acreditam que pode haver algum estiramento, enfraquecimento do assoalho pélvico devido a essa constância de atividades extenuantes aí. Aqui alguns dados, né, de como que a incontinência atinge atletas aí, no estudo. 38% nos atletas de atletismo, 36% em algum exercício aeróbico, 21% nas que praticam caminhada, 16% ciclismo, 12% para natação. E o exercício físico rigoroso, ele não vai gerar consequências só lá na frente, ele pode gerar consequências logo em mulheres novas, tá? Em mulheres jovens, devido ao esporte, aí, no caso, de forma extenuante.
Dos esportes individuais, o que mais apresenta esse tipo de risco é a ginástica. Bom, falando rapidamente, sem estender essa parte aqui, a gente faz esse diagnóstico basicamente pelo exame neurológico, a gente avalia o estado mental do paciente, a marcha, a função de membro inferior, tá? A gente faz alguns testes de neuropatia periférica autônoma, a gente observa a presença ou não de hipotensão ortostática nesse paciente, a gente faz o exame pélvico em mulheres para ver se a gente identifica algum tipo de vaginite ou uretrite atrófica, hipermobilidade uretral, fraqueza, propriamente fraqueza do assoalho pélvico, tá? Com ou sem prolapso. O exame retal, que ele é muito importante em homens, a gente consegue avaliar em homens e mulheres a impactação fecal ou de massas retais, de repente algum probleminha aí no sistema gastrointestinal. E nos homens a gente consegue identificar também nódulos ou massas na região da próstata ali, que pode estar causando um quadro de incontinência. A gente faz os testes de estresse urinário, só falando por alto como é que o exame é feito, paciente em decúbito dorsal, de bexiga cheia, com as pernas separadas, e o avaliador pede para o paciente fazer algum esforço com uma tosse. E a gente avalia se vai ter alguma saída de urina, e se essa urina que saiu, ela vai cessar com a parada da tosse, ou se ela vai continuar, né, para a gente identificar que tipo de incontinência a gente está falando. Alguns exames laboratoriais, exames de urina, EAS, e o exame urodinâmico. O urodinâmico ele é mais para um quadro de um paciente que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. A gente não, assim, ele está tendo alguns sintomas prognômicos de insuficiência esfincteriana, disso, daquilo, você não sabe direito o que é, a gente faz o estudo urodinâmico, a gente consegue avaliar todas as fases de enchimento, esvaziamento, de impulsos nervosos, de respostas nervosas ali da bexiga e identificar melhor o problema. Bom, agora a Lília vai falar para vocês um pouquinho de tratamento. Vou desligar meu áudio aqui. Boa noite, gente. Eu sou a Lília, eu sou graduanda do 9º período de fisioterapia e eu fiquei incumbida aí com a parte do tratamento. E para começar, né, não tem como a gente dar início a uma conduta de tratamento sem antes fazer a anamnese, que é o momento onde a gente colhe as informações e os relatos dessa paciente, e aí a gente busca investigar em quais momentos do dia que ela sente a perda urinária, quantas vezes isso acontece, quantas vezes ela vai ao banheiro para estar urinando, há quanto tempo esses episódios vêm acontecendo, a gente questiona se teve gravidez prévia, a gente questiona também quanto ao estilo de vida, e aí inclui a prática de atividade física, né, que como a gente já falou, pode estar relacionado com a perda de urina. A gente questiona também sobre hábitos alimentares, porque alguns determinados alimentos e algumas bebidas, elas têm relação com a perda urinária, né? Elas influenciam essa perda. Então, se a pessoa apresenta incontinência e ingere determinados alimentos e líquidos que têm essa influência, é importante a gente questionar para estar orientando, e se for o caso, até mesmo para estar encaminhando para nutricionista. E a gente questiona também quanto ao funcionamento de intestino e medicações que estiver usando, porque algumas também podem estar relacionadas. E aí, a gente tem alguns testes que podem estar auxiliando também nessa classificação. O primeiro, assim, não é exatamente um teste, mas ele encaixa com um teste que é o diário urinário, e ele é literalmente um diário urinário mesmo, né? A paciente separa um bloquinho, ou até no celular mesmo, hoje em dia é mais prático fazer no celular, e aí ela vai registrar quantas vezes ao dia ela sentiu a perda de urina, ou quantas vezes ela foi ao banheiro para urinar. E então, né, todo dia ela faz esse registro, vai lá e coloca tal hora eu fui, tal hora eu fui de novo, e vai anotando assim. E ele serve tanto para auxiliar na avaliação da intensidade e da frequência dos episódios,
como serve de parâmetro para o tratamento também, porque você começa a fazer logo no início, e daí, ao longo do tratamento, mais lá na frente, você compara como que está essa frequência, porque o objetivo é diminuir essa intensidade, essa frequência. Então, se você estiver conseguindo isso através do diário urinário, que é um parâmetro muito bom para estar avaliando, você consegue ver a eficácia do tratamento com mais facilidade. Outro teste é o PET teste, que ele serve para fazer uma medida quantitativa da perda urinária, e ele é feito assim, pode ser feito durante um período de 1 hora dentro do consultório, ou por um período de 6 horas que a paciente vai para casa. E é feito da seguinte maneira, ela coloca um absorvente, e esse absorvente ele é pesado antes dela colocar. E aí, depois desse tempo de 1 ou de 6 horas, a gente pesa de novo, e com isso a gente tem o volume de urina que ela está perdendo dentro daquele tempo. E, do mesmo modo, como o diário urinário, também serve como parâmetro para o tratamento, porque, do mesmo modo, ao longo do tratamento, a intenção é que esse volume reduza. E a urodinâmica, como a Stephanie já explicou um pouquinho, né? Geralmente, quando o paciente vem com encaminhamento médico, ele costuma já vir com alguns exames de urodinâmica. E aí a gente só faz a interpretação mesmo. E aí, feito isso, a gente vai para a avaliação física. A primeira parte da avaliação física é uma avaliação visual. A gente observa se tem cicatrizes na região, se tem presença de episiotomia, né? A gente vê a distância ano-vulvar, observa também o aspecto, vê se tem necessidade de encaminhar para um ginecologista, talvez. E aí a gente faz também a palpação do assoalho pélvico, e aí, através dessa palpação, que é feita de modo bem semelhante à da imagem, a gente consegue avaliar a força da musculatura do assoalho pélvico, avalia a sensibilidade, vê se tem presença de dor, a palpação, vê a presença de fibrose, de espasmo muscular, vê se tem separação entre ligamentos, observa o tônus da musculatura. E aí, um outro método de avaliação seria o dinamômetro do assoalho pélvico, que é um aparelhinho que mede a força do assoalho pélvico de forma objetiva. Mas na prática clínica, ele não é tão utilizado, é mais a palpação mesmo. E aí, uma coisa também muito importante de observar durante a palpação é que durante a palpação a gente solicita uma contração do assoalho pélvico. E aí a gente tem que observar, porque nesse momento o paciente deve contrair somente o assoalho pélvico. E na maioria dos casos de incontinência urinária de esforço, ela apresenta também uma contração da musculatura adjacente, que é abdominal, adutor de coxa e às vezes glúteo também. Então tem que observar isso, se ela está recrutando musculatura adjacente simultânea à contração do assoalho pélvico, ou se está conseguindo fazer só a do assoalho pélvico. Pode passar. Isso. Então, feito isso, né, a gente consegue aí apresenta. E aí, como a gente já citou, a mais comum relacionada ao esporte aí é a incontinência de esforço, que pode estar evoluindo para uma incontinência de repetição, porque de tanto ela ter os episódios durante o esforço, né, qualquer vontadezinha que ela sente de ir no banheiro, de fazer xixi, ela corre para o banheiro. Então, por isso que pode estar evoluindo para uma de repetição ou para mista, né? Que é quando tem as duas juntas. E a primeira conduta do tratamento é a gente fazer uma educação com a paciente, que é, assim, de forma breve e de forma, né, com uma linguagem bem facilitada, a gente falar com ela sobre a fisiologia do trato urinário, sobre o conceito da incontinência, localização dos órgãos,
sobre a musculatura do assoalho pélvico, porque na incontinência de esforço, a conduta principal no tratamento vai ser o fortalecimento dessa musculatura, que é uma musculatura esquelética, ou seja, é voluntária, a gente consegue controlar a contração desse músculo. Só que não é igual você fazer uma contração de abdômen ou de bíceps braquial, que você faz ali o movimento e você tá vendo o músculo contrair, né? É muito fácil. Mas o assoalho pélvico é um músculo que está lá interno, a paciente ela não está vendo o que ela precisa fazer. Então, é interessante você fazer essa mini aula com ela, porque assim vai facilitar que ela realize a conduta da forma que deve ser. Então, a primeira coisa é fazer isso. E aí, depois, partir para os exercícios em si, que recebe esse nomezinho de programa de exercícios de Kegel, porque o Kegel, ele é um dos precursores dos exercícios de fortalecimento de assoalho pélvico, mas assim, é os exercícios comuns mesmo, só tem esse nomezinho diferente mesmo, que é nada mais do que a contração do assoalho pélvico, que pode ser feito em isometria ou de forma seriada. E aí, na imagem, tem uma forma bastante didática de explicar para a paciente, que é simular a vagina com a mão e fazer esse movimento de fechar a mão, que seria a contração, então, do assoalho pélvico. Uma outra forma também interessante da gente verificar se ela está conseguindo fazer é fazer durante a palpação, porque aí a gente vai ver se ela está realmente recrutando ali o assoalho pélvico e lembrar sempre de verificar se não está recrutando junto a musculatura adjacente. Pode passar. E aí, não, igual eu falei, é comum que tenha essa contração de musculatura adjacente simultânea do assoalho pélvico. E aí, quando tem isso, geralmente esses músculos estão mais rígidos um pouquinho, né? Mas pode acontecer também de, além da fraqueza do assoalho pélvico, ter também a fraqueza dessa musculatura adjacente. Então, quando isso acontecer, né, isso vai ser visto lá na avaliação. E aí, quando isso acontecer, faz também o fortalecimento desses músculos. E aí vai de criatividade, né? Fazer abdominal, ponte para fortalecer glúteo, essa bolinha no joelho para adutor. E aí, além disso, também a gente faz alongamento de músculos posturais e uma reeducação do padrão respiratório. Porque para toda atividade física, todo tipo de exercício, isso já está assim ficando bastante difundida a importância de fazer uma respiração correta, né? Durante. Então, a gente faz essa reeducação também, e esse exercício em cima da bola é um exercício para mobilidade pélvica, e ele também é muito bom para colocar junto nos de relaxamento. Pode passar. E aqui, ainda falando sobre tratamento, a gente tem o perineômetro, que é esse aparelhinho aí do lado. Ele serve para medir a pressão intravaginal. Essa bolinhazinha que parece com o insuflador do esfigmo, ela é introduzida na vagina e a gente solicita a contração do assoalho pélvico. E aí a gente solicita essa contração várias vezes e registra a maior leitura que aparecer no visor. Aí serve tanto para avaliação e para tratamento também como parâmetro, porque aí, como ele registra essa questão de valor, dá para a gente brincar assim, na última sessão você conseguiu fazer um valor X, hoje nós vamos aumentar. E ele também consegue medir o tempo que ela conseguiu manter essa contração. Então, dá para brincar com isso também. Hoje a gente vai ficar mais tempo de isometria e acompanhar a evolução do tratamento. E aí, os cones vaginais, eles são também de introduzir na vagina, e eles funcionam como resistência, né? Então, eles impõem carga à contração. E aí, fortalecendo também o assoalho pélvico. E o último seria a
eletroestimulação do assoalho pélvico, que é também por meio de um aparelho que tem um cone bem parecido com esse daí, que também é introduzido na vagina, e aí ele dispara correntes elétricas e fortalece o músculo de forma indireta, sem necessitar tanto aí da contração voluntária. Pode passar. Aí o último tratamento, que é o tratamento cirúrgico, a gente só recorre a esse tratamento depois que a paciente já tentou pelo menos 6 meses do tratamento conservador, e é uma cirurgia, assim, relativamente simples. Coloca uma fita cirúrgica, ou pode ser uma fita do próprio tecido da paciente, igual tá na imagem, uma fita passando ali por baixo da uretra. É isso mesmo, por baixo da uretra. Ela, falando de uma maneira mais grosseira, que fica fácil de entender, é como se essa fita erguesse um pouquinho a uretra, e aí fica mais difícil para a urina vencer essa resistência e dificulta, então, a incontinência urinária. E é isso, pode passar. As referências que a gente usou para fazer o trabalho, a apresentação. E aí eu só queria reforçar um pouquinho, assim, que a gente trouxe esse tema, que é um tema bem feminino, o Dia da Mulher, e eu acho que não é um tema muito conhecido com a relação do esporte, porque até para achar artigo científico, assim, na área relacionado com o esporte, é um pouco difícil, porque não tem tanta pesquisa na área. Mas, igual lá na faculdade, a gente atende, né, mulher com incontinência urinária. E, assim, chega muita mulher na casa dos 30 anos, que às vezes é crossfiteira, ou que corre muito, faz esse tipo de exercício, e que tem incontinência urinária. E, assim, às vezes também, tem muita gente que não sabe que tem tratamento, então não procura. E eu acho, assim, que cabe a nós mesmos. Eu acho que é um tema muito multidisciplinar, porque se você é educador físico, que treina uma atleta, ou que está acompanhando o personal de uma mulher que está fazendo atividade física, e ela te relata isso, é o papel seu indicar ela para fisioterapia, por exemplo. Se a gente quer estar lá na física atendendo e ver a necessidade que ela precisa ir para o médico, a gente encaminha também. Aí tem a questão que eu falei dos alimentos e da bebida, que pode ter necessidade de indicar para o nutricionista. Pode, dependendo do nível, porque, igual a gente falou, isso traz muita vergonha. Então, às vezes, por isso ela não fala. Mas, dependendo do nível de vergonha, que isso pode vir a afetar o psicológico. Pode ser um caso de indicar para psicologia. E se tiver relacionado com atividade física, com esporte, e a paciente desconfiar que ela desenvolveu aquilo por causa da atividade, e ela não sabe do tratamento, ela vai parar com a atividade. E isso não é bom, porque a gente sabe que a atividade física é importante, é saudável, então a gente tem que casar as duas coisas. Por exemplo, num agachamento, é muito comum, durante o agachamento, involuntariamente, a gente fazer manobra de valsalva. E isso influencia a perda de urina. Então, assim, orientação também durante, ou mesmo se orientar, às vezes pode acontecer esse mesmo caso. Então, tem que fazer o tratamento, que é fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Então, não tem como ficar uma coisa isolada uma da outra. E aí, é isso, bora contrair o assoalho pélvico aí para evitar a incontinência urinária. Se vocês tiverem alguma dúvida para a gente tentar responder, se alguém quiser comentar, abre discussão aí. Eu tenho uma dúvida, tipo assim, em relação a esporte mesmo, mas se vocês não souberem, não tem problema. Eu fiquei pensando aqui quando você falou sobre a questão do agachamento e quando a Stephanie até comentou sobre os esportes que tem a ver com esse problema. Tem algum esporte que, tipo assim, que ajuda a fortalecer o assoalho pélvico, em específico, assim, vocês acham? Que poderia contribuir, tipo, positivamente? Não, eu nunca vi falar, não. Agora,
eu estou vendo que esse tema tem ficado um pouco mais em alta. Então, eu tenho visto, assim, muita gente procurando formas de fortalecer o assoalho pélvico, às vezes, até por sexóloga, tem muitas que têm feito um trabalho bacana, que ajuda nessa parte sexual também. Mas, assim, esporte que ajude, eu nunca vi, não. A Stephanie está digitando no Google. Eu até dei uma olhada aqui, eu achei um artigo de revisão da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, mas eles não comentaram sobre isso, não. Fizeram uma revisão. Eu vou comentar de alta aqui, porque uma amiga minha, ela fez físio também, e ela é instrutora de Pilates, e ela fala que ela trabalha bastante com essa área. Mas, assim, eu não sei explicar certinho como que é, mas Pilates ajuda bastante. Sim, no Pilates, eu tenho um curso também de instrução de Pilates, então, assim, eu vi que dá para a gente combinar, mas, assim, não é um método voltado especificamente para isso, sabe? E, assim, o Pilates não chega a ser um esporte também, né? Mas depende muito do instrutor de Pilates querer casar esse tipo de exercício com o fortalecimento do assoalho pélvico, mas é possível sim, Felipe, muito bem lembrado. Inclusive, no curso de Pilates que eu fiz, foi em janeiro, foi há pouco tempo, uma das professoras do curso relatou que ela começou a passar um exercício desse para uma aluna dela que já era um pouco mais na faixa acho que dos 40 anos, se eu não me engano. E aí, depois de um tempo fazendo os exercícios, ela relatou uma melhora na vida sexual dela. Ela falou, você não deixa eu sair daqui mais sem fazer esse exercício, não, porque o negócio lá em casa melhorou. Então, assim, às vezes, ou a gente faz com um objetivo, né, consegue atingir e atinge outro também. Entendi, show, brigadão. Gente, alguém tem uma claro, pergunta? não achei nada. Eu vi que tem pouca pesquisa sobre isso mesmo. É bem no início, assim, é uma área nova, né? Ô, galera, se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer coisa, trem. A Vanessa tem umas perguntas difíceis, né? Então, era isso que eu tinha comentado, que eu vejo na academia alguns exercícios pélvicos, assim, mas são muito poucos ainda, assim, tem, sei lá, um ou dois que geralmente são prescritos. Eu acho que tem que ser um profissional mais específico, que nem a Lília falou aí do Pilates. Eu acho que tem que ser um negócio mais específico. Isso. Igual na minha área, né? A gente tem a fisioterapia em saúde da mulher, e aí, assim, é bem específico só para esse tipo de coisa mesmo. Aí o Ramirão participando aí no chat também. Que a Vanessa falou antes, talvez exercícios físicos de musculação voltados para os músculos inferiores, tipo ponte, elevação pélvica. Esse, no caso, eu até falei na parte da avaliação, né, que eles servem para fortalecer a musculatura adjacente, ou acessório, igual o Ramiro colocou. Mas se não tiver, a não ser que a pessoa saiba, né, e já contraia o assoalho pélvico junto. Mas, geralmente, a pessoa não tem essa informação. Se não tiver alguém ali para incentivar, para dar o comando certo, ela acaba trabalhando só a musculatura acessória mesmo. Sei, amiga. Ô, Ramiro, eu vi que você falou aqui que para trabalhar o assoalho especificamente tem que buscar um profissional da área. Aí você diz da educação física, da fisioterapia, qualquer um dos dois? O que você quis dizer? Se quiser, abre o microfone e fala.
Tranquilo, então, se quiser explicar por escrito mesmo, ou então a Lilian falar, como vocês acharem melhor. Pode digitar, amigo. Enquanto isso, eu só queria fazer mais um comentário também, que a gente, né, o tema da Liga é saúde esportiva, então não tem por que a gente ficar trazendo outras coisas, mas só queria fazer um comentário breve, porque, assim, é muito comum também, né, a incontinência urinária em pessoas de mais idade, e mesmo em pessoas idosas, tem tratamento também, a fisioterapia trata também, então, assim, que eu costumo falar quando eu estou conversando sobre isso é que a incontinência urinária é comum em qualquer idade, em qualquer gênero, mas não é normal. Tem tratamento e tem que procurar o tratamento. Então, se vocês souberem de alguém, pode encaminhar para o tratamento. Não precisa da pessoa sofrer com isso mais, não. Gente, desculpa, é que eu comecei a escrever a pergunta no chat, aí eu cliquei sem querer, aí apareceu só eu. Eu queria perguntar, eu não sei se é fisicamente, quer dizer, se não tá no tema em si, eu acho que não tá, mas era mais uma pergunta para a Lilian mesmo. Sobre fisioterapia, assim, como eu sei qual a forma melhor de atuar, assim, do médico fisiatra e do fisioterapeuta na questão da saúde da mulher, quando eu sei, assim, qual ir atrás. Eu não sei se... Eu não tô conseguindo formular a pergunta direito, mas... Você entendeu? Desculpa. Acho que não. Eu acho que eu não entendi. Eu acho que ela quis dizer Você quando pode que você tentar deve explicar de novo? procurar o fisiatra e quando você deve procurar o fisioterapeuta. Tipo assim, em relação à saúde da mulher. E o fisiátrico, eu acho que eu não sei qual profissional é esse. Alguém pode me ajudar? Fisiátrico? Eu acho que fisiatra é um médico de reabilitação, sabe? Mas seria tipo um nutrólogo, entendeu? Nutrólogo tá para Acho que nutricionista. é isso Ai, mesmo. na verdade, eu até queria que alguém trouxesse esse tema de nutrólogo e nutricionista, porque eu ainda não consegui entender a diferença. Mas então, como vocês perceberam, eu nem conhecia isso, fisiátrico, então eu acho que você deve procurar o fisioterapeuta. Principalmente, se é isso de... pode falar. Não, é porque, assim, existe bastante essa problemática dentro da medicina e das outras áreas, que é alguns profissionais médicos se especializarem em coisas que não são médicas, por exemplo, nutrólogo, e aí talvez ocupar um pouco esse mercado de trabalho, sabe? E aí seria uma especialização que de forma nenhuma consegue competir com a graduação completa do profissional. Então, por exemplo, em relação aos nutrólogos, existe um grande movimento aí, principalmente do pessoal mais ligado ao SUS, esses movimentos assim, da medicina baseada em evidência, que é bem contrário ao nutrólogo. Porque entre o nutrólogo e o nutricionista, não tem por que você não procurar um nutricionista, que é uma pessoa que estudou por 4 anos e tudo mais. Então, eu acredito, pelo que eu conheço dos fisiatras, que o médico fisiatra, ele não tem tanta competência para tratar uma reabilitação quanto um fisioterapeuta, entendeu? Então, eu acho que é mais um desses casos do médico tentar roubar o mercado de trabalho de outra especialidade com um curso talvez de 1 ou 2 anos, entendeu? Mas, assim, polêmico, tá? Podem discordar de mim, mas existe esse debate aí já. Entendi. Talvez em questão de saúde da mulher, eu acho que talvez eu consiga entender um pouco que a Vanessa, no caso, de a saúde da mulher, seria o sexólogo, talvez. Aí, se for em questão de procurar um e outro, porque o que eu já vi, assim, de sexólogo, ele não trata nenhuma disfunção, nenhum problema. Ele só melhora uma performance. Já a fisioterapia de saúde da mulher, o fisioterapeuta que se especializa nessa área, ele trata
a disfunção e os problemas que tiver, e tem gente também que tá, porque assim, não, é um músculo só, né? Então, você trata, igual eu falo, você consegue atingir 2 objetivos ao mesmo tempo. Então, eu acho assim, que em todo caso, é melhor você procurar o fisioterapeuta mesmo, que tem essa questão que a Clara falou, são 4 anos, no nosso caso, são 5 anos de graduação. Eu não acho que supera alguém que está fazendo um curso de especialização, assim, aquele negócio, sem querer criticar e já criticando. Não sei se eu consegui responder a pergunta da Vanessa também, mas qualquer coisa pode perguntar mais. Mas pode criticar mesmo, eu sou da medicina e estou criticando, tem muitos problemas nesse ponto aí, tem que discutir isso mesmo. É complicado. E, gente, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, mas antes de fechar, o Ramiro mandou um áudio aqui, que eu não está funcionando para ele falar aqui, mas mandou um áudio, explicando um pouquinho melhor, que geralmente em academias, ou então pilates, as coisas assim, eles trabalham mais musculatura acessória, então glúteo, essas musculaturas assim, e que quando tem uma abordagem fisioterapêutica para pelve mesmo, que aí tem algumas, não sei se eu estou falando uma besteira, né, Ramiro, na transmissão aqui, mas que tem alguns exercícios que trabalham realmente só a pelve, ou então mais focado na pelve, e aí a pessoa fica despida também, sem roupa, para ela poder ver o movimento, e também às vezes até faz toque para sentir o movimento, então ela se entender melhor como mulher, ou como pessoa, não sei como que funciona isso, para ter esse trabalho da pelve isolado. Só um único comentário em cima do que você falou, que você citou, que às vezes tem o toque, mas não é às vezes, é sempre. Inclusive, até uma conduta, assim, que a nossa professora da faculdade, que é especialista na área, passa para a gente, no primeiro contato com o paciente, na primeira consulta, na primeira sessão, a gente não fazer. Primeiro a gente explicar como que é, porque geralmente, se a gente vai no ginecologista, a gente já sabe que a gente vai ficar despido e vai ter o toque. Mas a pessoa que vai a um fisioterapeuta procurar um tratamento para incontinência urinária, ela não vai com essa concepção. Então, o primeiro contato, ela orienta a gente fazer assim, só conversa, só orientação, só avaliação verbal, né, com as informações, e deixa para fazer avaliação física, que é onde tem Acho que travou um pouquinho, né? Travou. Então tá bom. Acho que ela caiu, né? Sim, também. Mas acho que também ela já tinha encerrado o que ela estava falando, né? Tava no finzinho já. Ver se ela volta em uns 15 segundinhos aí. Não. Senão a gente encerra. Aí ela caiu mesmo. Aproveitar e falar rapidinho aqui. Foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação, então se tiver ficado nervoso aí, errado alguma coisa, vocês vão desculpando aí. A gente vai aprendendo, tá bom? Que isso, André. É para isso que a gente tá aqui. Foi muito bom, eu acho que tem que aprender mesmo, ninguém ia saber também, e vai ajudar muito também pra frente, né? Quanto mais faz, melhor fica, mas eu achei que foi super bom, nada a comentar não. É uma coisa que eu e o Felipe a gente sempre comenta quando vai falar da liga, é que a liga não é só para você aprender saúde esportiva, para a gente desenvolver outras habilidades também, né? Então, essa questão de apresentar, de, tipo assim, fazer uma apresentação mais concisa, de ir atrás do artigo, da fonte confiável, montar, ser didático, isso tudo é uma habilidade que a gente tem que desenvolver aqui na liga também. Então, tipo assim, não precisa ficar nervoso, quem ficar, assim,
apreensivo para fazer a apresentação, pode trocar ideia com a gente, pode falar, não precisa preocupar. Se errar, a gente vai discutir, vai debater, vai corrigir, não tem problema nenhum. O importante é a gente aprender junto. Isso aí, acho que é um dos principais benefícios da Liga, né? A gente vai se saltando, mas... Não, daqui a pouco você vai ver, você vai estar falando igual eu, sem parar. Foi show, Eda. Pode ficar tranquilo. E Lilian, se quiser só fechar o que você estava falando para a gente encerrar. Não, acho que é isso mesmo. A minha conexão caiu aqui um pouquinho, eu voltei, vocês já estavam, parece que elogiando, que bom que vocês gostaram. E é isso aí. Obrigada pela atenção de todo mundo e pela participação. Pessoal, só lembrar o grupo Fechou. da próxima Então, boa reunião, noite. mandar o tema antes aí pra gente fazer a arte. Só recadinho. E próxima reunião, quero mais gente de câmera aberta, se quiser, hein? Já venham preparados. Tomado. Gente, valeu, foi ótimo, viu? Beijo pra vocês. E é isso. Valeu, gente. Parabéns ao grupo que fez hoje. E até a próxima. Falou, falou. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau.